Alerta, alerta, alerta. Esta é uma convocação para guerra e sim, meu amigo, você está convidado a participar das guerras que vão levar o governo Bolsonaro ao seu fim. Porque as últimas notícias, desde a matéria do Fantástico, demonstrando a profundidade do esquema de corrupção envolvendo aquele policial que estava denunciando não sei o que, e que tem amarras com o governo Bolsonaro, até o que aconteceu hoje, o escândalo da rachadinha demonstrando que Bolsonaro era o chefe da operação, mostram que o presidente não vai conseguir resistir. E ele só fica se você quiser. Galera, antes de continuar, eu vou pedir um negócio pra vocês. Eu vou mandar um pack, quer dizer, de pé. Falaram assim, Renan, você quer Pix aqui pro canal pra fazer as faixas pra derrubar o Bolsonaro? Então você precisa mandar fotos do seu pé. Beleza, então faz o seguinte, você vai mandar um Pix pra cá, pra esse e-mail que eu tô colocando aqui, e em troca eu vou mandar fotos... Não vou mandar nada, mas você vai ter faixas da gente derrotando o Bolsonaro, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu vou pedir, gostou da nossa canequinha? Tá na nossa loja.mbl.org.br. Passou o momento merchan, vamos pro momento merchan de esperanças. Por que tá acontecendo, meu querido amigo? Chegamos num momento, presta bem atenção nisso, chegamos naquele momento onde os escândalos de um determinado governo, eles começam a se misturar e se entremear, um vai se amarrando no outro, e certas percepções das pessoas acerca daquele governo começam a se plasmar. E veja, eu sempre tive reservas no tipo de crítica que era feita ao Bolsonaro, no lance de genocida, não porque o Bolsonaro efetivamente não tenha trabalhado para sabotar vacinas e isso levou à morte de pessoas. Não, porque isso é uma realidade. Não exatamente dentro do termo genocida, isso é uma outra discussão. Mas porque as pessoas olham isso e elas não vê, sabe o cara crachá? Quando você fala genocida, primeiro que boa parte da população brasileira nem sabe o que quer dizer isso. Segundo que muita gente vai entender, mas não é um cara dando uns tiros nos dissidentes e não bate a imagem. Aí parece que é um exagero e parece ser mais um daqueles exageros de esquerda, que pra tudo, não, isso aqui é um fascismo, não, fulano é homofóbico, qualquer coisa é racismo, né? E é um erro que a esquerda costuma incorrer. O brasileiro é acostumado a categorizar os políticos vilões como ladrões, porque em geral os políticos vilões brasileiros são ladrões. O caso do Bolsonaro é um caso único, porque ele mistura corrupção com uma maldade e uma sabotagem à sobrevivência do próprio povo que é inédita. Não dá pra falar que, por exemplo, o Lula tinha isso. O Lula era um super ladrão. O Lula era um cara que era mais ladrão, muito mais ladrão que o Bolsonaro. Mas a ladroagem do Bolsonaro, ela é permeada por essas características, tá? Então, como não funcionava, a meu ver, esse tipo de discurso, cada vez mais vai sendo claro que o governo dele é um governo que operou corrupção, especialmente dentro do Ministério da Saúde, envolvendo muito provavelmente militares no lance da vacina. E isso é de uma crueldade tremenda. E aí quando a gente começa a ver o que saiu hoje na Folha de São Paulo, que são áudios que demonstram, dentro dos gabinetes da família Bolsonaro, que rolava rachadinha e que o Jair controlava isso, aí o cidadão comum falou, não, calma, meu irmão, isto aí é um ladrão, isto aí é um corrupto. E disso o brasileiro entende. Disso o brasileiro comum, do mais pobre ao mais rico, consegue fazer uma categoria. Beleza, isso aqui eu consigo entender. Que é, o presidente é um corrupto. E eis o ponto que vocês precisam entender. Eu vou colocar agora o áudio que saiu na Folha de São Paulo, o áudio que vazou, que é central para vocês entenderem essa treta. Dá uma olhada. E ele também estava me ajudando, lógico. E eu também estava, porque eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7.000 reais. Então, assim, certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01... o Jair não vai deixar. Opa! Prestou atenção no que ela falou aqui. O 01, o chefe operacional, isso estou falando das coisas que acontecem no gabinete do Flávio, não é o Flávio, é o Jair. Tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele. Fazer o quê? De todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí. Chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo? Apaga, 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 apaga.
Aí deu nisso aí. O Anjo também, a primeira coisa que o Anjo chegou pra mim e falou na minha cara, ele falou assim, você foi traído ontem à noite. O que acontece, pessoal, esses áudios aqui do UOL demonstram, é que o Bolsonaro controlava o esquema e o Bolsonaro ficava puto quando os funcionários não davam o quinhão correto, que era praticamente todo o salário dos funcionários para a família Bolsonaro, tá? Eu já tratei disso em outros vídeos, outras investigações já demonstraram isso, mas aparentemente o Queiroz, que tinha relação com as milícias, ele operava esse dinheiro que era extraído dos gabinetes, e esse dinheiro ia para as operações ligadas a milicianos. Não é que o dinheiro já ia direto para a conta do Flávio. Você tinha diversas operações que esfriavam e esquentavam esse dinheiro, tá? Uma delas, por exemplo, é a Copenhagen, a loja de chocolates do Flávio, que servia justamente para isso. Outras eram as operações com imóveis, operações imobiliárias envolvendo áreas de milícia, e que acabavam caindo em algum determinado momento no pool de propriedades da família Bolsonaro, tá? É um esquema que envolve criminoso, perigoso, miliciano, gente da polícia, é um esquema que envolve peculato, é um esquema que se apropria de dinheiro público, era um esquema que era tocado pela família Bolsonaro. E aí fica a pergunta, porque é o seguinte, o Bolsonaro, você que tá me vendo, ele sempre foi um político do centrão. O Bolsonaro sempre foi um político de baixo clero, pouco relevante, que pouco ou nada fazia de importante dentro da Câmara dos Deputados, e ele vivia, isso tá claro aqui, de operar esses micro esqueminhas, porque ele também nunca foi considerado confiável para participar dos esquemões. E isso precisa ser entendido. Mesmo os pares dele do Centrão não confiavam ele para botar ele nos esquemões. Não que o Bolsonaro não topasse participar de um esquemão se fosse bem feito, se fosse seguro, mas ele nunca foi considerado confiável. Então ele tocava os esqueminhas que estavam na mão dele, que é os esqueminhas que envolvem policial, milícia, filho, família, parentes ali, todo mundo amarrado no gabinete dele. Isso demonstra que o Bolsonaro tem uma atitude corrupta, e isso eu vou linkar agora com essa questão das vacinas, tá? O approach corrupto do rouba e deixa roubar do Bolsonaro, foi levado, ele que é um cara de centrão, para dentro dos ministérios, que ele inclusive passou pro centrão. É por isso que a gente passou a ter, isso a gente descreveu no começo do ano, o esquema do tratolão ou bolsolão, que é um esquema obviamente corrupto de compra de tratores e outros insumos superfaturados, ligados a prefeitos e provavelmente ligados a essas empresas que estão sendo feitas as compras para apropriação de recursos, provavelmente para uso em campanha. E 2, o esquema da vacina que está sendo demonstrado, essa questão da comissão da vacina, uso de empresas de mentira, ser um esquemaço, um esquemaralho que tem como objetivo, claro, líquido e certo, roubar a grana junto com os caras do Centrão. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é fazer o que com esse dinheiro, tá? E esse é o ponto que vocês precisam entender. Historicamente, esquemas que ganham essa escala não são só para apropriação pessoal. Eles costumam ser utilizados também como recursos para a campanha, tá? E aí você vai entender o que eu vou falar agora. O Bolsonaro, prestem atenção que esse é o momento mais importante aqui do vídeo. O Bolsonaro, ele não é um cara que vai para a campanha com muitos recursos. Por quê? Ele não vai ter o PSL, ele não vai ter um partido grande por enquanto. Ele tá tentando fechar com o Patriota e provavelmente vai fechar com o Patriota ser o partido dele. Ele não tem muito fundo e o Bolsonaro vai usar fundo para a campanha. Como ele vai bancar uma campanha desse jeito, pessoal? Saiba que um presidente da República, quando está em campanha, ele tem que usar avião presidencial, via de regra. E isso, só para ele decolar, voar e fazer um... São 2, 3 milhões de reais por voo. Como é que ele vai fazer as agendas dele pelo Brasil numa campanha? São milhões e milhões e milhões, são dezenas de milhões, quiçá centena, se você for fazer uma campanha extensiva, grande, poderosa, como o PT fazia no período dele. Onde o Bolsonaro vai obter esse dinheiro? Me parece que os parceiros do Bolsonaro do Centrão, e esse é o ponto, estão fazendo essas operações como instrumento de arrecadação para que o Bolsonaro tenha uma eleição competitiva. Porque o Bolsonaro não tem acesso a fundo através dos partidos grandes e, portanto, ele está fazendo esse caixa separado. E são os mesmos operadores dos mesmos partidos que fizeram o mesmo tipo de coisa com o PT. E veja, eu não tenho ainda provas de que o fim dessa roubalheira, que tá clara que existe e que o Bolsonaro sabia, e essa é a treta que está envolvendo ele, tá? Que eu tenho provas que o fim seja especificamente esse. Mas conhecendo o histórico político da roubalheira brasileira, você só tem 2 caminhos. Um é meter dinheiro no bolso, o outro é meter dinheiro em campanha. E também tem o terceiro caminho, que é o mais provável para tudo, que é para os dois. Você põe dinheiro no bolso,
você põe dinheiro na campanha e jogo que segue. Então a lógica, presta atenção, por que o Bolsonaro é um ladrão corrupto? Desde que ele entrou no poder, faça essa linha temporal, meu querido amigo. Ele é um cara que começou a ser investigado por questão da rachadinha do filho, e do final de 2019 pra cá, e do final de 2018 pra cá, ele passa a ser acossado por uma investigação. Ele entra no poder, e tão logo ele entra, ele começa a desmontar todo o aparato investigativo do Estado brasileiro e faz acordos com o Supremo Tribunal Federal para se proteger das investigações. Isso é a primeira coisa que ele faz. Depois, ele fica mais avançado, ele turbina isso, ele começa a aparelhar essas instituições para usar elas contra seus adversários políticos. E na terceira fase, ele começa a operar também para que adversários políticos eleitorais, como o caso do petismo, possam se beneficiar disso, e figuras do Centrão também, com impunidade. E aí vira um jogo onde vira um vale tudo, e no vale tudo, se você tem a máquina, se você tem a presidência da República, você consegue se apropriar de recursos com uma capacidade maior que a dos seus adversários. If you know what I mean, né? Não à toa que a família Bolsonaro começa a ficar mais descarada no seu enriquecimento, especialmente a partir do final do ano passado, quando eles viram que, desmontamos tudo, liberou geral, e jogo que segue. É aí que aparece o Flávio Bolsonaro com a sua mansão, é aí que as viagens deles e a postura, até do filho mais novo, o Renan, começa a ficar descarada, relações com empresários começam a ficar descaradas, ou seja, o Bolsonaro perde o medo de parecer ladrão para as pessoas, porque ele acha que não vai acontecer nada. O que caiu a casa, nesse sentido, e não foi a mansão do Flávio que caiu, foi a casa no sentido figurado, foi que com essa investigação e com esses materiais que estão saindo, fica claro que há um conluio criminoso aí. Fica claro que o Flávio Bolsonaro é um articulador disso. Fica claro que existem empresários próximos do governo que também pensaram em ganhar dinheiro junto com vacina e que também estavam operando com essas pessoas. E tem uma CPI que está pegando tudo isso. Tá tão tenso pro Bolsonaro, e esse jogo virou tanto, que ele entrou em pânico nos últimos dias. Tá dando declarações, ele tá com medo inclusive de ser preso, e agora tá tendo reações meio malucadas. E eis o ponto que vocês precisam entender. A partir do momento que ele começa a declaração malucada e volta a falar em dar golpe de Estado, como no caso ali desse negócio aí de voto impresso e tal, acertou, atingiu. E esses materiais que mostram que ele é o cara da rachadinha só ajudam a contribuir com isso. Porque agora o povo vai querer ir pra rua. A esquerda vem convocando manifestações e elas têm limites claros. Manifestações com violência, manifestações que não aceitam pessoas que pensam diferente. A esquerda nunca vai deixar de ser esquerda. Ela só será esquerda. As manifestações deles sempre serão manifestações vermelhas, sempre serão manifestações de afirmação dos valores dessa esquerda e da liderança do Lula. Que eles ficam lá cultuando e ficam lá com o pichuleco pró-Lula que os caras fazem. Não adianta fingir que não é isso. A manifestação da esquerda sempre vai ser uma manifestação nichada da esquerda. Para demonstrar para as pessoas e fazer com que as pessoas vão às ruas demonstrar a sua insatisfação, tem que ser um outro tipo de manifestação, e manifestação que tenha como chave, como base, isso que eu venho falando para vocês. O Bolsonaro é corrupto, o Bolsonaro é ladrão, e este cara que é ladrão, que rouba e deixa roubar, não pode permanecer no comando de um país que vem sofrendo tanto, não só com pandemia, mas com uma crise que está tornando todo mundo mais pobre e destruindo a vida de todo mundo. Tá legal, meus queridos amigos? Aguardo vocês nas ruas. Essa semana teremos notícias incríveis. Beijo e abraço para todos vocês.